Bom, então, pessoal, como nós estávamos vendo na última aula, né, quem fala aqui é o professor Luiz Fernando, da disciplina de Teorias e Técnicas. Então, seguimos. Nós vimos que o Aaron Beck ele observou, né, existiam três áreas de distorções comuns na depressão. Né? A gente viu na aula que, geralmente, esses esquemas, né, mentais, né, esse processo cognitivo, ele sempre tem uma lente, né, que é a lente que permite ou possibilita a forma de nós enxergarmos o mundo. Né? E nós vimos que essa lente sempre vai orientar para três processos, né? A visão de si, do ambiente, né, ou dos outros, do mundo, né? E a visão do futuro. E ele observou nesse processo de distorção que as pessoas que têm depressão elas sempre têm uma visão negativa de si mesmas, né, uma visão negativa do ambiente e negativa do futuro. Né? E a partir disso ele criou, que a gente vai ver mais adiante, a tríade cognitiva da depressão, né? No que se refere ao conteúdo, onde ele viu que nessa visão de si, dos outros, né, do mundo, do futuro, o deprimido ele sempre tem uma tendência na sua qualidade perceptiva de avaliar tanto a si mesmo, o ambiente, o futuro, como algo que gere desamparo, né, ao abandono, né, algo que remeta a uma visão muito empobrecida de si mesmo, de desvalia, né? Então, visão depreciativa de si, de desamparo, abandono e de desamor, onde a pessoa não se ama, entende que os outros não o amam, não o querem bem. Então, essa forma aqui de entendimento, né, da nossa lente de enxergar o mundo, que começou na depressão, mas depois se expandiu para todos os transtornos mentais, é o que orienta, né, as áreas de distorções cognitivas, geralmente relacionadas a si mesmo, os outros e o mundo. Né? Então, ele chegou à conclusão, e daí concordando, claro, com Albert Ellis, que os problemas do ser humano, seja por ordem das psicopatologias, desavenças, problemas de comunicação, se dão basicamente, né, por distorções dos nossos pensamentos, né? Distorções das nossas cognições, onde talvez o nosso pensamento não esteja correto, não esteja próximo da realidade, né? Ou a nossa emoção esteja incongruente com os nossos pensamentos, ou que as nossas ações, nossos comportamentos estejam, né, sejam disfuncionais ao ambiente, mas que a origem de tudo isso seria uma avaliação ou uma interpretação errada da nossa realidade, que vai gerar uma visão de si mesma distorcida, né? Ou uma visão distorcida do ambiente, ou uma visão distorcida orientada para o futuro. Tá? Então, qual é a função do terapeuta cognitivo comportamental? É atuar sobre essas condições a fim de alterar, né, tanto promover uma reestruturação cognitiva dos pensamentos ou das emoções e dos comportamentos. Porque no final, a gente quer essa alteração tanto de um comportamento mais funcional e adequado à realidade e pensamentos também que não sejam distorcidos e adequados a essa realidade. Né? Beck então propôs o uso de estratégias para corrigir tais distorções, que a gente vai ver mais adiante. Né? A gente vai ver isso com mais tempo e mais atenção no futuro. Então ele botou que a depressão, independente de suas causas, poderia ser concebida como uma perturbação do pensamento consciente. Então, o que nesses estudos iniciais da depressão ele percebeu? Que está relacionado com uma distorção do pensamento, né? Que gera um pensamento de desamparo, ou de desamor, ou de desvalia. E daí gera vários problemas emocionais e comportamentais como decorrência disso. Né? E tudo de natureza consciente. Por que ele fala consciente? Porque isso está à margem da consciência do sujeito. Tá? Então nunca estaria fora do controle do paciente. A gente consegue acessar isso. Né? Depois a gente vai ver como que a gente vai fazer isso. Tá?
E o tratamento, então, consiste na mudança desses pensamentos distorcidos relacionados ao sujeito, aos outros e ao futuro. Tá? E depois, claro, que com o tempo que os outros transtornos mentais também entraram dentro desse modelo. A gente vai ver depois transtorno por transtorno, como é que esses transtornos eles entraram nesse processo de, de entendimento, né? Desses processos cognitivos. Então, qual era o objetivo? Identificar e modificar os pensamentos e crenças disfuncionais. Tá? Por quê? Porque depois a gente até vai ver isso com mais calma. A gente já viu isso, na verdade, na última aula. Né? Mas o que está dizendo aqui? Né, que a gente vai ver depois no modelo do processo cognitivo, que os pensamentos, né, que os pensamentos são o fator cognitivo que vai determinar as nossas emoções. E os nossos pensamentos, junto com as nossas emoções, vão determinar os nossos comportamentos. Tá? Então a gente vai vivenciar determinadas experiências, essas experiências vão gerar pensamentos, esses pensamentos podem estar próximos da realidade ou eles podem estar distorcidos. Né? E esses pensamentos distorcidos, se distorcidos, vão gerar emoções distorcidas, emoções incongruentes, emoções ruins, negativas, né? E comportamentos possivelmente disfuncionais, incorretos também. Né? Então, aí entrou aquelas 3 variáveis da abordagem cognitiva. Até vou acrescentar uma que está faltando aqui. Tá? Corrijo no material, já pedi que fizesse isso em sala de aula. Mas uma é que as alterações cognitivas resultam em modificações do comportamento. Então, quando a gente muda a cognição do sujeito, a gente pode promover com essa alteração mudança no comportamento. Quando a gente muda o comportamento, a gente promove também mudança do fator cognitivo. E tem uma que não está aqui, que é um princípio que a cognição pode ser observada, alterada, né? Quando a gente coloca observada aqui, eu vou botar barra monitorada, né? Monitorada e alterada, tá? Ok? Observada, identificada, né? A gente pode identificar essas cognições, monitorada e alterada. Tá? Vou ter aqui para ficar mais fácil de não passar muito o limite. Deixa eu botar isso aqui mais para cima. Ok? Então, as nossas cognições, a gente pode observar elas, identificar as nossas cognições. A gente pode monitorar elas e a gente pode promover uma alteração nelas. Né? E são os princípios fundamentais que orientam a terapia. Porque se a gente não validar isso como correto, não existe terapia cognitivo-comportamental. Porque a gente tem que conseguir identificar, a gente tem que conseguir monitorar e alterar essas cognições para promover comportamentos, pensamentos mais adequados, comportamentos mais funcionais, emoções, né, mais congruentes. Está errado quando as pessoas falam que a abordagem cognitivo-comportamental é a terapia do pensamento positivo. Não, isso é errado. Né? É a terapia que orienta o sujeito a aproximar a sua cognição, a sua interpretação do mundo mais próximo da realidade. E não necessariamente pensamento positivo. Às vezes se aproximar da realidade, inclusive se permitir sofrer e perceber que a realidade não está, né, do sujeito não é talvez tão boa quanto ele imaginasse, no processo, por exemplo, de negação de um luto, né? Ou talvez perceber que a realidade não seja tão ruim quanto ele imagina, como em casos de depressão aguda, onde o sujeito se sente um lixo, incapaz, e na verdade ele tem todas as possibilidades do mundo. Né? Então, não é pensamento positivo, né? É aproximar esse sujeito da sua realidade. Tá? Então, quais são as características básicas desse processo? É uma terapia ativa, né, onde o paciente e o terapeuta vão agir de maneira cooperativa. No livro do Paulo Knapp, ele trata disso como empirismo colaborativo. Os dois vão trabalhar em conjunto, juntos, de forma ativa. Tá? É diretiva, claro, porque é dirigida aos problemas do aqui e agora. A terapia cognitivo-comportamental, professor, então não leva em conta a infância do sujeito, só trabalha no aqui, no hoje? Não. É muito importante, é fundamental a gente entender como é que se construíram
as crenças do sujeito a respeito de si próprio, dos outros e do mundo. E para a gente entender essa construção de crenças, a gente tem que fazer uma anamnese muito minuciosa de como é que era a infância desse sujeito, né? Como é que foram as primeiras relações? Como é que ele construiu isso a partir das suas primeiras interações? Quando a gente for entender, claro, mais adiante, o que é crença central, por exemplo, a gente tem que entender das primeiras interações, porque essa crença central ela vai iniciar a sua construção nas suas primeiras vivências infantis, né? Nas primeiras interações com seus cuidadores, com o mundo, com o seu ambiente. Tá? Características básicas seguindo. Educativa, porque a gente trabalha e estimula a psicoeducação. Que esse sujeito sempre entenda o que a gente está fazendo, em que momento da terapia a gente está. Se ele tem um transtorno mental, a gente vai estimular que esse paciente busque informações a respeito do seu tratamento. Por exemplo, tem depressão, a gente vai estimular que ele lê artigos, né, matérias, claro, em sites confiáveis, né, sobre o seu transtorno para entender do que sofre, com algumas exceções, obviamente, né? Quando é um transtorno psicótico, o sujeito está sem juízo crítico, esse sujeito nesse sentido a gente não vai fazer esse tipo de orientação. Quando é alcoolista, numa fase de negação, a gente não orienta, porque senão ele pode entender isso como uma afronta, né? Não, eu não sou alcoolista, o problema é uma mulher. Se tu mandar ele ler um artigo sobre o uso do álcool e os seus problemas, ele pode entender que a gente está contra ele, como a família, e reforçar as resistências do paciente. E mesmo a gente fala para os transtornos, como, por exemplo, transtornos de personalidade, onde o paciente, na maioria das vezes, não percebe como um problema e as suas disfunções cognitivas e comportamentais estão egocentônicas, né? O sujeito entende que não há nada de errado com ele. Tu chegar e mandar ele ler um artigo sobre um transtorno psicológico que possa estar associado a ele, ele pode também entender como uma afronta e elevar suas resistências no processo psicoterápico. Tá? Mas a gente trabalha assim com o processo educativo, ou no início, no meio, no fim do processo, tá? Ela é estruturada. A gente geralmente estabelece um início, um meio e um fim do processo terápico, né? Com um prazo geralmente delimitado, 16 a 20 ou 20 a 40 sessões, tá? Geralmente transtornos de eixo 2, a gente precisa de mais tempo, mas a gente consegue estruturar. E isso a gente entende que ajuda a aliviar a ansiedade do paciente, dar um sentido de finitude ao seu problema. Tá? Mas cada caso é um caso. Tem terapeutas que não trabalham escancarando, né, o tempo, enfim, depende de paciente a paciente. Um paciente, por exemplo, obsessivo, ele vai se sentir reconfortado com uma estrutura, né? Mas daqui a pouco ele pode se tornar prisioneiro desse processo de estrutura que tu criou e te tornar refém como terapeuta do processo, dizendo, olha, a senhora tem só mais 2 sessões, tá dentro do nosso combinado. Tem que cuidar muito isso. Tarefas de casa, isso sim, em todos os casos a gente vai trabalhar com tarefas de casa que a gente vai orientar o paciente por exemplo, a gente vai estar trabalhando com o paciente em um processo de uma decisão de relacionamento no setting terapêutico, tá? Na nossa sessão terapêutica. E daí a gente pode dar para o paciente uma tarefa de casa, que pode ser ele fazer um testezinho em casa sobre suas emoções, ou monitorar os seus pensamentos, né? Escrever num caderno sobre os seus pensamentos, o que ele pensa sobre os seus pensamentos que são despertados no seu dia a dia, ou para ele aplicar uma ferramenta de relacionamento com seu companheiro, né? Ou aplicar uma ferramenta de interação com seu filho. Então a gente dá tarefas de casa que esse paciente vai trazer na sessão combinada, seja a seguinte ou outras, tá? A gente dá tarefas para esse paciente seguir, né? Porque a gente entende que a gente tem que ampliar, isso faz parte dentro de um conceito moderno de consultório ampliado, as coisas não se resolvem só no setting terapêutico, a gente tem que ampliar o efeito pós-sessão. E técnicas cognitivas e comportamentais, são técnicas específicas, né, da abordagem cognitiva e da abordagem comportamental, que vão auxiliar a alterações, modificações de comportamento, para assim a gente conseguir alterações cognitivas desejadas, e alterações cognitivas, também técnicas cognitivas, para promover a curto, médio ou longo prazo, né, modificações comportamentais, tudo de acordo com o nosso objetivo. Quais são os principais conceitos cognitivos envolvidos nesse processo? Um é crença central. O que é crença central? O que é crença central?
Crença central, opa, aqui, crença central, são crenças incondicionais que o sujeito tem a respeito de si, dos outros, do mundo e do seu futuro. São pensamentos, são pensamentos que ele começou a desenvolver lá nas suas primeiras interações com o mundo. E por isso acaba tendo um caráter de inevitabilidade para o sujeito. Né? São os primeiros conceitos que lá na primeira infância, desde da sua condição intrauterina, né, até o seu nascimento, todas as impressões, todas as sensações que foram colaborando para os primeiros processos, mesmo os mais rudimentares cognitivos desse bebê, dessa criança, né, até mais ou menos seus 7 anos, 10 anos, são as primeiras crenças que esse sujeito criou a respeito de si, dos outros e do mundo, que se deu através das suas primeiras experiências com o mundo. Né? Por exemplo, um bebezinho que foi que o pai chegava e batia. Aquele bebezinho via o pai. Ali pode estar começando a se criar uma aversão a figuras do sexo masculino, né? Ou a imagem de que pais não são bons. Né? Daí começa a se criar uma forma de interpretar o mundo ali de que o pai não é bom. Daqui a pouco o pai, uns 5 anos depois, saiu para trabalhar num outro país e já pensa, ó, esse pai não é bom, ó, tá me abandonando. Porque ele já começou desde pequenininho a criar um conceito dentro dele, uma crença muito forte pela essa primeira interação, essas primeiras experiências, de que o pai não é bom. Então já começa a criar, botar esse óculos que interpreta o mundo desta forma. Então, essas crenças centrais são conceitos incondicionais, né? Geralmente curtos. Meu pai é bom, minha mãe é boa, meu pai é ruim, minha mãe é ruim. Sair na rua é bom, eu sou legal, ou eu sou um lixo. Isso tudo que eu estou falando para vocês são crenças centrais, são conceitos a respeito de si próprio, dos outros, do mundo, do futuro, né? Eu sou amado, eu sou abandonado, eu sou o melhor, né? Os outros são desconfiáveis. Estão vendo? São conceitos, né? Conceitos básicos a respeito do mundo, né? Eu sou legal, ou eu sou amado, ou meu pai me odeia. Os outros não são confiáveis. Tudo que eu estou escrevendo aqui são conceitos de crenças centrais, para a gente ajudar nesse entendimento de crença central. São conceitos que a gente adquire, né, com caráter de inevitabilidade, né? Geralmente curtos, pensamentos curtos, né, a respeito, e que são inevitáveis. A pessoa coloca como pétreo, uma cláusula pétrea na sua vida. Tá? Crenças intermediárias são regras que a gente cria a partir das crenças centrais. Se a pessoa tem uma crença central de que eu sou um lixo, ele acaba criando uma regra de vida, uma crença central de que se me convidarem para sair é porque sentem pena de mim. Por que deixa eu só escrever direito. Por que ele pensa, se me convidarem para sair, é porque eles têm pena de mim? Porque ele tem a crença central de que ele é um lixo. A crença intermediária, ela vem a atender a crença central. É como a crença central se relaciona com o mundo onde esse indivíduo está inserido. Então, se ele tem a crença central de que ele é um lixo, se alguém convidar ele para sair, é porque tem pena, não é porque ele é legal, porque ele não é legal, ele é um lixo. Então, a crença central, intermediária, a gente chama de crenças... a crença central, ela é incondicional, é imutável. E a crença intermediária, ela é condicional, porque ela cria uma condição para atender essa crença central. Ou seja, se me convidarem para sair, é porque eles têm pena de mim. Por quê? Porque tem que confirmar que eu sou um lixo. E daí, a partir dessas
regras de vida que a pessoa cria a partir das crenças centrais, vem os pensamentos depois disso. O pensamento é o produto de todo esse processo aqui anterior. Aqui é o que a gente geralmente está mais consciente, que a gente mais percebe, né? Ou seja, daí vem o pensamento aqui. Acabei de sair, mas estou vendo que não estou agradando ninguém. Que pensamento é esse que está vindo no sujeito? É um pensamento que atende a essa regra. Possivelmente ele está pensando que não está agradando, porque ele tem lá dentro dele uma crença intermediária de que quando ele sai as pessoas vão sentir pena dele. E por que vão sentir pena dele? Porque ele é um lixo. Mas a maioria das vezes as pessoas não se dão conta desse processo aqui cognitivo, se dão conta só dos seus pensamentos. E não conseguem identificar que esse pensamento ruim, difícil, que vai gerar emoções negativas, estão relacionados com crenças intermediárias ou subjacentes, que ele fala no livro, subjacentes, né? Que são regras que o sujeito cria com o mundo para atender uma crença central distorcida de que ele é um lixo. Né? Então, gera as distorções cognitivas a partir daí. Ok? Aqui, então, são slides, vocês vão ver que é para ajudar nesse entendimento. O que são crenças centrais, o que são crenças intermediárias, os pensamentos que são mais espontâneos, estão mais a nível superficial da cognição. O que é superficial? Tá